porque eu sei que vais cuidar de mim, e o teu melhor está por vir. Há um cuidado de Deus aqui entre nós. Eu sei que é o melhor para mim, mesmo sem entender. Eu queria que você olhasse para cá. Para quem não me conhece, eu vim lá de Pernambuco. E eu não tenho uma história tão boa como algumas pessoas pensam. Algumas pessoas pensam que eu cresci e sou filho de pastor. Quantas pessoas já chegaram assim em mim e disseram assim: ó, é filho de pastor, canta na igreja, veste um terno bonitinho. Mas só Deus sabe o que a gente passa, irmãos, para chegar até aqui. Quantas vezes eu não disse assim: Jesus, eu vou parar por aqui. O Senhor falava meu coração e dizia: agora não, eu tenho muita coisa para fazer ainda. Aos 6 meses de vida, para quem não conhece a minha história, eu fui abandonado pela minha mãe, pastor. Ao decorrer do tempo, eu crescendo, sendo criado pela minha avó, lá em Pernambuco. Crescendo, sendo criado pela minha avó, quando um dia minha avó tinha ido procurar o meu pai juntamente com minha tia. Meu pai tinha desaparecido, irmão Tiago. E aí a gente, no meio daquele negócio todo, meu pai tinha desaparecido, eu com 6 anos de idade. Aí minha avó e minha tia saíram para procurar ele. E aquele alvoroço todo, eu chorando dentro de casa, dizendo que queria meu pai. A minha avó me deixou na casa de uma vizinha, juntamente com minha tia. À noite, minha avó e minha tia chegaram assim, disseram assim: ô Cauê, vem cá. Aí quando eu cheguei, o irmão do teclado pode me acompanhar aí, por gentileza, também, fazer a base comigo. Aí minha tia e minha avó chegou assim, disse assim: ô Cauê, vem cá. Aí quando eu cheguei assim, eu olhei assim para elas. Aí minha tia disse assim: Cauê, um homem mau matou papai. Eu disse assim: meu Deus. Eu com 6 anos eu comecei a correr, pastor, desesperadamente pela rua. Eu dizia assim: eu quero meu pai. Eu já não tenho uma mãe, agora não tenho um pai. É difícil, irmãos, você crescer sem ter uma mãe, você crescer sem ter um pai, você crescer sem o amor materno e sem o amor paterno. Mas Deus, Ele me sustenta até hoje. Se você puder levantar a sua mão para glorificar a Deus por isso. Eu crescendo, uma certa vez eu estava indo para um convite, atender um convite no interior de Pernambuco. A gente chama de Barreiros, interior de Barreiros, lá em Pernambuco. Quando no meio do caminho, pastor, eu fui olhar o celular da minha avó, e eram algumas notificações, e quando eu abri aquela mensagem no WhatsApp, eram áudios da minha mãe. E a minha mãe dizia assim: era para eu ter abortado esse menino, era para eu ter jogado esse menino dentro de uma maré quando ele nasceu. Mas eu estou aqui. E quando eu cheguei naquele culto, pastor, Deus usou alguém para falar comigo e me disse assim: filho, a tua tomou remédio para te abortar, mas ao invés de te matar, te deu força. Olha como tu é forte hoje. Deus é o Deus que fala e Ele cuida. Não era para eu estar aqui, era para eu estar morto. Mas o Deus de vida chegou e Ele está aqui. E é por isso que eu canto: Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro. E às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. E talvez essa foi a sua oração. Eu sei,
Os teus pensamentos são mais altos que os meus, e o teu caminho é melhor do que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor para mim. E mesmo que eu não entenda o seu caminho, eu confio. E Deus, porque sou, aleluia, eu vou ficar quietinho aqui no seu colo, esperando o tempo certo de tudo. Porque eu sei que vais cuidar de mim, e o teu melhor está por vir. Quem crê que é um cuidado de Deus aqui, levanta a mão. Eu sei que é o melhor para mim, mesmo sem entender, mesmo sem entender. Há um cuidado mesmo sem entender. Quando você não entende, há um cuidado de Deus, mesmo tudo dando errado. Você não entende os caminhos, mas Ele está cuidando de você. Ele está cuidando de você. Tem um hino que eu gosto muito, diz assim: eu não entendo os teus planos, mas aceito. Eu não conheço os teus caminhos, mas confio. Diga: tua vontade é boa, Senhor. Ela é tão perfeita e agradável. Você pode cantar comigo e dizer: e se eu cair? Agora Jesus diga: a tua graça me alcança, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu cair, a tua mão vai me levantar. Me alcança, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu cair, a tua mão vai me levantar. A tua graça me alcança, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcança na minha fraqueza. Aleluia. Se você puder levantar a sua mão para adorar juntamente comigo, a gente vai cantar mais uma vez. Diga: e se eu cair, só igreja, a tua mão vai me levantar. Cante, faça um coral bem bonito. Pode ser melhor. O teu poder se aperfeiçoa na minha. Você sabe cantar esse hino? Cante. E se eu cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcança, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza.
daquelas vezes eu disse assim: pastor, Deus, as tuas promessas não combinam com a minha realidade. Eu disse assim: Jesus, as minhas condições não me permitem viver aquilo que tu me prometeste. Aí uma vez eu escutei alguém dizer assim para mim: eu queria que você pegasse na mão da pessoa que está do seu lado, pegue na mão dela agora e diga assim: ei, quando a promessa está muito baixo, irmão, diga: quando a promessa não combina com a realidade, Deus altera a realidade, mas não muda a promessa. Mas não muda a promessa. Mas não muda a promessa. Se você não entendeu, eu vou repetir. Quando a promessa não combina com a realidade, Deus altera a realidade, mas não muda a promessa. Eu dizia assim: Jesus, eu vou desistir de tudo, porque vim de uma família simples, irmão. Quem vê assim a gente cantando e pensa que a gente veio de uma família rica. Quantas pessoas já me disseram isso? Rapaz, como eu disse, tu é filho de pastor, né? Veste um terno bonitinho, anda bonitinho, mas só Deus conhece a gente. Só Deus sabe do que a gente passa para chegar até aqui. Mas quem tem promessa, a condição pode ser difícil, mas Jesus cuida. Jesus cuida. Chegaram pessoas aqui hoje com o pensamento de desistir. Este é meu último congresso. Alguém disse assim, irmão Tiago. Mas o Senhor te trouxe aqui para te dizer: eu queria que você fosse profeta de Deus para a pessoa que está do seu lado. Diga assim: ei! Diga mais forte para ela acreditar. Diga: ei! Quando você for pensar em desistir, desista de desistir. Se você entendeu, levante a mão para adorar a Jesus. Quando você for pensar em desistir, desista de desistir, pois há uma promessa te esperando. Há uma promessa te esperando e você não pode desistir. E se eu cair, a tua mão vai me levantar. Cante. Pode ser melhor, tem muito crente aqui. E se eu cair, a tua mão vai me levantar. A tua graça me alcança. O teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu cair, a tua mão vai me levantar. Diga. Cante bem alto. O teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu cair, se você cair, Ele te levanta. Não importa o que você esteja passando, não importa a dificuldade que você esteja enfrentando, se você cair, Jesus levanta. Se você cair, Ele te levanta. Ele te levanta. Segura aí. Nas horas escuras da vida, Jesus está. Quando ninguém
A tua mão vai me levantar, a tua graça me alcança. O teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcançar. O teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu cair,